Deixa eu só iniciar aqui. Então, a gravação começou. Então, conforme a gente tinha combinado, conforme eu já tinha dito, esse texto é o texto 13 do Walter House, né, sobre direitos e políticas sociais em Moçambique, que a gente dividiu ele em duas partes, né? A primeira parte, que a gente já viu, certo? E a gente falou sobre o período colonial português aqui em Moçambique, sobre o processo de independência, e a gente começou falando um pouquinho sobre o período pós-guerra civil, né? Pós a Guerra dos 16 anos. Então, hoje a gente vai trabalhar a segunda parte do texto do Walter House, para a gente poder finalizar. Então, conforme eu já tinha dito ao Josefo, esclarecer para o Antônio e para os colegas demais, a gente vai pegar essas duas partes do texto, né, esses dois vídeos, né, da primeira parte do texto e agora da segunda parte do texto, e eu vou colocar essas duas partes, esses dois vídeos, na plataforma do YouTube, e vou mandar para vocês o link, para vocês assistirem, né? Quem só assistiu a primeira, assistir a segunda, ou quem não pôde assistir nenhuma das duas, poder assistir posteriormente esses vídeos, porque, como eu disse, vão ser assuntos que vão cair no teste, né? Que vão cair no nosso segundo teste avaliativo, que vai acontecer na penúltima semana, entre o dia 18 e o dia 22, por aí, de novembro. Tá? Deixa eu só adiantar aqui para onde a gente tinha parado na aula. Pois bem. Então, conforme a gente tinha falado, né, na primeira parte da aula, então, após a Guerra Civil, né, de 77 a 92, e 92, quando a gente tem a assinatura do Acordo de Paz, então a gente tem esse período de 16 anos da Guerra Civil em Moçambique, então o país estava completamente devastado, destruído, tanto do ponto de vista econômico, né, como do ponto de vista da infraestrutura. Então, a gente teve um grande número de pessoas que se deslocaram, pessoas que antes viviam da agricultura, que viviam do que elas produziam nas suas machambas, e como a guerra civil ela se deu muito no contexto das matas, né, no contexto dos distritos, e menos, a gente teve poucos conflitos nas cidades, assim, nas capitais, né? Mas nas cidades menores e principalmente nos distritos, né? A gente teve um grande deslocamento dessa população que antes morava no campo, que antes vivia da agricultura de subsistência, vivia do que plantava na machamba. Então, essas pessoas migram, né, desses distritos, do mato, digamos assim, para as grandes cidades. Então, a gente vai ter um aumento do número de pessoas desempregadas, né? A gente viu isso quando a gente estudou o texto sobre trabalho, emprego e trabalho informal, né? Então, essas pessoas, elas tinham ocupação, elas tinham um trabalho informal, uma renda que vinha da própria agricultura, da produção de alimentos, né? Tanto alimentos para sua subsistência, né? De plantar um milho, de plantar tomate, couve, alface, essas coisas, mas também do que elas vendiam do excesso dessa produção, né? Então, o que se sobrava dessa produção, que a família não consumia, eles vendiam nos mercados. Então, essa família tinha uma renda, tinha de onde tirar o seu sustento. Então, com a Guerra Civil, essas famílias migraram do campo para as cidades. E nas cidades elas ficaram desempregadas, né? À mercê da sua própria sorte, dependendo muitas vezes, de ajuda, de vizinhos, de parentes, ou alguns acabaram ingressando, de fato, no mercado
ainda dentro do mercado informal, mas que a gente chama de produtos de bem e serviço. Então, digamos, trançar cabelo, cozer mandioca e vender mandioca cozida, ovo cozido, como a gente vê até hoje. Então, essas pessoas vão trabalhar nas cidades com o comércio informal, que era uma forma de garantir um sustento para a sua família. Então, do ponto de vista de infraestrutura, a gente vai ter escolas, unidades sanitárias, estradas totalmente destruídas devido aos conflitos da guerra civil que assolou o país durante esses 16 anos. Então, nesse período pós assinatura do Acordo de Paz, né, 1992 para frente, a gente vai ter o Estado moçambicano muito focado na reconstrução da estrutura física do país, de construir estradas, de construção de portos, de construção de escolas, de hospitais. Então, você tem um Estado muito focado nessa reconstrução. Por quê? Porque o Estado moçambicano, ele entendia que, através da recuperação da economia, né, do comércio, da exportação, tal, eles iriam, através desse crescimento econômico, melhorar a questão da pobreza no país, que assolava o país, certo? Então, eles investiram muito nesse sentido, de recuperar a infraestrutura, dessa liberação do mercado, do livre comércio, sempre mais em fatores econômicos, mais macro, acreditando que, ao melhorar a indústria, a economia, o comércio do país, automaticamente eles estariam melhorando a qualidade de vida da população pobre do país. Então, eles não investiram na base, eles não investiram em políticas, a princípio, em políticas sociais para essa população que passava fome. Eles investiram, deram prioridade no investimento econômico, né? Não no micro, mas no macro, por acreditar que, ao reestruturar a economia do país, automaticamente eles iriam melhorar a qualidade de vida dessa população. Ok? Então, do ponto de vista das políticas sociais, a gente vai ter trazer como destaque principal, né, esses 3 grandes programas, né, de erradicação da pobreza que foram elaborados pelo governo moçambicano. Então, a gente tem primeiro o PAI, né, que é o Programa de Ajustamento Estrutural, né, que foi ali na década de 80, como bem disse, de reajustar, de ajustar a estrutura do país, como eu disse, o comércio, a economia, as estradas, os portos. Então, a gente tem aí, na década de 80, esse foco do governo, esse olhar do governo moçambicano. E depois, aí, já aí nos anos 2000, a gente vai ter o Plano Nacional de Ação para a Redução da Pobreza, o PARPA. E depois esse programa ele foi replicado, né, com o lançamento do PARPA 2, né? Então, quando a gente vai analisar os dados desses programas, os dados sugerem que o PARPA, que o Plano para a Erradicação da Pobreza, ele apresentou um resultado satisfatório quando a gente vai falar sobre pobreza absoluta, certo? Então, não é que deixou de existir pobres em Moçambique, okay? Mas quando a gente vai falar de pobreza absoluta, a gente está falando no sentido macro, né? Como a gente falou, quando a gente vai olhar aqueles índices do IDH, de mortalidade infantil, de analfabetismo,
de mortalidade materna. Então, dentro desse olhar macro, só um momentinho. Então, quando a gente olha dentro desse contexto macro da sociedade, a gente verifica, sim, que Moçambique vai apresentar uma leve melhora em relação aos dados. A gente tem redução da mortalidade materna, a gente tem uma redução da mortalidade infantil, melhora no índice de analfabetismo. Então, a gente observa a melhora em vários dados. Em vários dados estatísticos, Moçambique apresenta, sim, uma melhora. Mas a gente não pode afirmar que a pobreza em Moçambique acabou. Infelizmente, ainda está muito longe dessa realidade, ok? Então, também do outro ponto que chama a atenção dentro do PARPA é a questão do crescimento econômico. A gente vai ter uma melhoria dos dados em relação à economia do país, que é outra. A gente falou sobre dados sociais, né? Então, sociais, saúde, educação, então a gente tem essa melhora nesses dados sociais. E a gente também observa a melhora quando a gente vai falar em termos de economia. A gente tem um crescimento econômico em Moçambique em torno de 62%. Né? Enquanto você tem outros países... É aquela velha pausa para distanciar os gêmeos daqui. Eles insistem em vir para perto. Então, a gente vai ter essas melhoras desses dados do ponto de vista social e do ponto de vista econômico. Mas isso não quer dizer que a pobreza em Moçambique tenha sido erradicada. Que Moçambique seja, né, uma potência econômica. Não. A gente vinha, né? Vou usar né? Estamos os meninos na sala. Então, vamos falar do ponto de vista de carro, para a gente entender. Eu andei a vida toda de chapa, né? Se eu ando a vida toda de chapa, e eu vou e consigo comprar um VIX. Eu saio da chapa e passo para o VIX. Eu tenho uma progressão. Mas pode ser que o meu colega que tem uma Range Rover vai olhar para o meu VIX e vai dizer: ih, meu colega que tem a Range Rover, digamos, seja os Estados Unidos. Meu colega vai olhar para o meu VIX e vai dizer: xi, não está com nada. Esse carro não é nada. Mas, para quem não tinha nada e andava de chapa, o VIX vai ser maravilhoso. Conseguem perceber? A gente vinha de um estado que estava destruído pela guerra civil, de um estado que estava falido economicamente. Então, a gente vai ter um avanço. A gente sai do nada, da destruição, para uma economia com um aumento progressivo de 62%. Enquanto você vai ter países vizinhos que a economia estava crescendo 7%. Então, se eu comparar só dados e vai dizer, poxa, Moçambique subiu 62% e a África do Sul só subiu 7%. Poxa, Moçambique está bem melhor do que a África do Sul. Não, não está. É porque a gente estava bem destruído. Então, a gente conseguiu vários avanços, a gente teve muito investimento econômico internacional, FMI, os governos internacionais, o próprio governo americano, os governos europeus. Então, a gente teve um investimento de dinheiro dentro de Moçambique. Então, a gente tem um aumento dessa renda, dessa movimentação financeira dentro do país. Está conseguindo ouvir, Antônio e José? Estou a conseguir ouvir. Ainda está ouvindo. Tá certo, obrigada, era só para confirmar. Então, voltando para cá. Então, como eu disse, quando a gente não tem nada, qualquer valor acima de nada é lucro. Então, é assim que funciona dentro da economia. A gente vinha de uma economia que estava totalmente destruída, então a gente tem um crescimento rápido da economia devido a esses investimentos internacionais, que vão, sim,
permitir uma aceleração, uma recuperação da economia moçambicana nesse contexto pós-guerra civil, né? Esse contexto de reestruturação da infraestrutura da economia do país. Então, a gente vai ter construção de rede de internet, avanço da Emicel, da Vodacom, distribuição maior da rede elétrica, que poucos distritos tinham rede elétrica, então a gente vai ter rede elétrica em vários distritos. Então, você vai tendo um avanço dentro da sociedade. Mas isso não quer dizer que Moçambique seja um país super desenvolvido. Não, ok? A gente apresenta uma melhora em comparação ao quadro que a gente tinha na década de 90, né? Então, se você comparar os anos 2000 à década de 90, você tem esse avanço social e econômico, mas ainda está muito aquém, ainda está muito longe do que seria o estado de bem-estar social que a gente tanto almeja, que a gente tanto deseja para a sociedade moçambicana. Deixa eu passar aqui para o próximo. Cadê? Então, continuando, conforme eu tinha dito, apesar desse crescimento pós-segunda guerra, desculpa, pós-guerra civil, Moçambique ainda é um dos países mais pobres do mundo, né? Como eu falei, a gente está sempre entre os piores IDHs do mundo, né? Então, mesmo do índice de desenvolvimento humano, a gente não só apenas na economia, também nos outros dados estatísticos, a gente está sempre ali entre os piores, certo? E com mais da metade da população moçambicana vivendo dentro da pobreza absoluta. Só um instantinho, deixa eu dar uma pausa aqui, só para ver o que é isso aqui. Oi, desculpa. Eu não sei na zona de vocês, é que aqui tá tendo aqueles panelaços. Vou bater panela. E ver o que era que estava escutando barulho, eu passei a bater panela. Então, voltando para cá, então a gente vai ter ainda Moçambique como um dos países mais pobres do mundo quando a gente vai analisar o índice de desenvolvimento humano. Então, eu sempre volto a dizer a vocês, aqui a gente tenta, dentro da disciplina, ser apartidário. Não é partido A, B ou C. A gente sempre vai falar de dados estatísticos. A gente vai trabalhar com números. Então, isso não tem como a gente negar, certo? Que, infelizmente, a gente continua sempre aí dentro desse percentual dos países mais pobres do mundo, né? E quando a gente vai falar sobre a pobreza, a gente viu, quando a gente analisou Portugal, a gente tinha Portugal com 17% da população vivendo dentro da linha da pobreza. Então, quando a gente olha para Moçambique, a gente está falando de mais de 50% da população vivendo dentro da linha da pobreza. E dados superestimados, que se a gente for olhar outros dados, colocam que esse percentual é bem maior. Só um momento.
voltando aqui, acho que agora diminuiu o barulho um pouco, que eles estavam passando aqui na frente. Então, voltando para cá, então, como eu falei, existem alguns dados que ainda colocam uma situação bem pior. Aqui no texto ele vai dizer metade, 50% da população. Tem textos que falam 70%, 80% da população, a depender do cálculo que vai ser feito. Lembra que quando eu falei, quando a gente olhou a pobreza em Portugal, a gente viu o dado, o cálculo que eles usam lá, né? Que era do Eurostat, que era a forma como eles calculavam o índice de pobreza. Então, cada órgão vai ter o seu jeito de calcular, ok? Então, ele aqui no texto ele vai apresentar isso, 50% da população. Então, quando o governo vai fazer o PARPA, ele vai centrar, né, a atenção em relação à diminuição da pobreza, focado primeiramente, como eu disse, no crescimento econômico e na estabilidade fiscal e econômica do país. Então, o Estado vai entender o seu papel nesse sentido. Eu tenho que estabilizar a economia, né? Eu tenho que atrair investidores internacionais, eu tenho que melhorar a infraestrutura do país para, em decorrência disso, aí eu melhorar a qualidade de vida da população. Então, esse é o olhar que o Estado moçambicano vai trabalhar, ok? Já no PARPA 2, como eu disse, o governo replica esse plano, né? A gente tinha lá o PAI, teve o PARPA e depois o PARPA 2. Nesse PARPA 2, aí sim, que o Estado moçambicano vai dizer, opa, eu tenho que entender o meu papel diante da sociedade. Aí o Estado moçambicano vai se colocar, não apenas focando na questão econômica do Estado moçambicano, mas também focando no papel que o Estado tem na prestação de serviço social, no fornecimento de políticas sociais para a população. Então, por quê? Porque, quando eu falei, a gente investe em economia, né, nesse sentido macro, objetivando que isso vá atingir o micro, quem está lá na base também. Isso pode até acontecer, mas isso vai acontecer a longo prazo, certo? Essa população vai ser beneficiada, digamos, eu vou construir uma fábrica lá em Boane. Essa fábrica vai trazer melhorias para a população de Boane? Vai. Infraestrutura, emprego, economia, isso vai melhorar. Mas isso vai melhorar a qualidade da população a longo prazo. Daqui a 3, 4 anos. Quem assistiu o jornal esses dias estava falando sobre a história lá de Inhaca, do porto de Inhaca. Então, aquilo é uma ação do governo que vai melhorar a qualidade de vida da população de Inhaca? Vai. Vai melhorar a economia, vai melhorar a saúde, vai melhorar a educação. Aí, docente, como é que vai melhorar a educação se é um porto? O que é que o porto tem a ver com a educação? O que a gente está dizendo é que, ao investir em infraestrutura e melhorar a economia daquele local, daquele distrito, consequentemente, ele vai trazer outros benefícios sociais, como melhora na educação. Por quê? O comércio acaba investindo na própria escola. As crianças querem trabalhar, vamos dizer, querem trabalhar nos hotéis, nos resorts que vão surgir, precisam saber falar inglês. Então, você vai atrás da formação. Então, isso tudo vai trazer outros benefícios sociais que vão além da economia. Então, nesse PARPA 2, o Estado moçambicano vai entender qual é o seu papel. Opa, meu papel não é apenas, né? Porque quando você faz o PARPA 1, o Estado trabalha muito numa lógica de meritocracia. A meritocracia é dizer aqui que o Antônio e o Josefo, né, estudam na mesma instituição, na mesma escola, né? No mesmo bairro, na mesma escola.
e que o Antônio e o Joséfo, eles têm as mesmas oportunidades por estarem no mesmo bairro e na mesma escola. Então, por que que o Joséfo vai progredir e o Antônio não? Por que que o Joséfo vai conseguir uma melhor qualificação profissional e o Antônio não? Então, essa é a lógica da meritocracia. O Estado vai dizer, eu não tenho responsabilidade quanto a isso. A responsabilidade é do cidadão. Então, eu forneço a escola. Então, se o Joséfo se deu bem e o Antônio não, o problema foi do Antônio. A falha não foi minha enquanto Estado. Né? Então, o Estado enxerga dentro dessa lógica. Eu forneço escola pública, gratuita e universal. Se você frequenta a escola ou não, o problema é seu. Se você está empregado ou não, o problema é seu. Então, no PARPA 2, a partir dos anos 2000, o Estado vai dizer, opa, não é assim só que funciona. Tem o papel do Antônio e do Joséfo, sim, nas suas escolhas, mas também tem o papel do Estado ao desenvolver políticas sociais, o papel do Estado é investir na escola, o papel do Estado para entender por que o Antônio saiu da escola e o Joséfo não. O Antônio saiu da escola porque a namorada do Antônio ficou grávida e ele tem que trabalhar para sustentar a criança. Então, o Estado teria que fornecer políticas de forma que esse aluno não precise abandonar a escola para trabalhar. Então, você vai ter cursos pós-laborais. Você vai oferecer programas de capacitação para que esse jovem não saia da escola. Isso é o Estado agindo para oferecer que o Antônio e o Joséfo vão ter as mesmas oportunidades. Não é dizer, tipo, se vira sozinho. Segue teu caminho e vai. Eu já te dei escola gratuita, tá muito bom, né? Se você estuda embaixo de árvore, já é outra conversa. Se você não tem quadro, se você não tem livro, já é outra conversa. Lembra como a gente falou? Aqui não está se discutindo qualidade. O governo está dizendo que lhe oferece educação pública, gratuita, universal. Ponto. Seguindo os preceitos do welfare state social-democrata. Se você está falando de qualidade, a gente já vai entrar em outra discussão. Ok? Então, aí o Estado vai entender qual é o papel dele. O Estado tem a obrigação, sim, de reconhecer o seu papel como fornecedor de políticas, serviços básicos, políticas sociais, serviços básicos, para reconhecer que a pobreza não vem apenas como fruto das escolhas individuais do Antônio e do Joséfo, mas vem por um somatório de fatores, né? A gente tem na 12ª classe o exame, né? Que as crianças aqui fazem. Então, você achar que um menino que estudou num distrito sem docente, embaixo de uma árvore, meninas que estudaram sofrendo assédio sexual do docente, vai ter a mesma desenvolvimento no exame da 12ª que um menino que estudou na escola portuguesa, que um menino que estudou na escola francesa, que estuda no Cinderela? Não. É impossível. É você atribuir, como eu disse, a questão da meritocracia, dizer que é só o indivíduo que tem responsabilidade. O Estado também tem a responsabilidade. Eu tenho que oferecer educação pública gratuita, mas também de qualidade. Eu tenho que pagar um bom salário para o professor. Eu tenho que punir, não passar a mão na cabeça, punir o docente que pratica assédio, não punir estudante. Como a gente vê recorrentemente na TV. Quando a estudante denuncia um caso de assédio, essa estudante é mudada de escola. Eu estudo na escola que fica perto da minha casa. Aí o meu docente me assedia sexualmente, então eu sou posta numa escola que fica a 5 quilômetros da minha casa. Então quem está sendo punido? Sou eu ou o docente? Entendeu? O Estado tem que entender esse papel que ele tem, essa responsabilidade. Então, a pobreza em Moçambique, ela não tem apenas um viés econômico. Ela é permeada por outros fatores sociais. Tem a ver com o que a gente viu na primeira parte do texto. Tem a ver com a colonização. Tem a ver com como a gente foi explorado durante 500 anos por Portugal.
tem a ver com todas as questões históricas desse pós-independência, tem a ver com a guerra, tem a ver com a destruição do país. Então, é um somatório de fatores que culminam na situação social, econômica e política que a gente tem hoje no país, certo? A gente viu, né, que o que o autor vai colocar aqui no texto, que ele vai mencionar a questão da transversalidade. Quando você fala de transversalidade, quando a gente fala de transversalidade, a gente está falando que uma coisa, ela não é uma coisa só. Ela é perpassada por diversos fatores que vão permeando, vão somando para formar o que ela é hoje. Então, quando a gente vai falar de pobreza em Moçambique, a gente tem que falar da fome, a gente tem que falar do desemprego, a gente tem que falar da questão da vulnerabilidade social, a questão da própria SIDA, né? Vai dizer, docente, mas o que é que uma questão de saúde tem a ver com pobreza? Sim, porque a gente tem dados oficiais que 12% da população moçambicana é HIV positivo, vive com a SIDA. Isso a gente está falando de pessoas que fizeram teste. Quantas e quantas pessoas? Se eu perguntar aqui a vocês, a Josefa e Antônio, qual foi a última vez que vocês fizeram o teste para saber se vocês são soropositivos, se vocês têm HIV? A gente não tem esse hábito de fazer teste, entendeu? Quer se defender, Antônio? Vá, diga. Não, eu só quero dizer que fiz em fevereiro. Em fevereiro. Fez recente. Mas a gente não tem esse hábito. A gente faz, tipo, sei lá, vai fazer um check-up médico. O médico pede, faz no meio lá. Aqui em Moçambique tem até essa vantagem, que muitos médicos já colocam na requisição de exames, né? Hemograma, vê se tem hepatite, vê se e SIDA. Já coloca lá no meio, já vai tirar sangue, aproveita e faz. Então, quando a gente faz o check-up, a gente acaba vendo isso, mas isso não é comum. Então, quando a gente fala que 12% da população moçambicana tem HIV, eu afirmo para vocês categoricamente que esse percentual é bem maior, que a gente tem um grande número de pessoas que vivem com a doença e não sabem que tem a doença, que só descobrem quando vão fazer uma cirurgia, quando vai fazer um exame, né? E faz o exame e descobre que tem a doença. Então, esse percentual é bem maior. Então, eu não estou dizendo, certo, que uma pessoa com HIV é uma pessoa incapaz de trabalhar. Não. Essa pessoa, isso seria uma frase bem capacitista da minha parte, fazer esse tipo de julgamento, desse preconceito. Não. Mas a gente não pode negar que é uma doença que deixa o cidadão, o indivíduo, debilitado, principalmente se a pessoa não fizer o tratamento com retroviral. Então, a gente já está dizendo de cara que a gente tem 12% da população moçambicana que tem um problema de saúde que faz com que essa pessoa tenha que recorrentemente ir ao médico. Então, se a gente fala sobre o INSS, sobre a segurança social, é uma pessoa que constantemente vai entrar com um pedido de auxílio saúde. São pessoas que constantemente vão estar sendo afastadas do trabalho porque precisam cuidar da sua saúde. Então, é um fator saúde que vai automaticamente mexer com a questão da economia e da estrutura desse país. Por quê? A gente vai ter um aumento do número de crianças órfãs, porque os pais falecem de HIV. A gente vai ter, como eu falei, que bom que você conseguiu voltar, José. O número de pais que vão estar se afastando por questões de saúde. O número de mulheres que vão ser viúvas e que tem que sustentar. Lembra que a gente já falou sobre famílias monoparentais, que tem que sustentar essa família sozinha. Então, são fatores sociais, são fatores de saúde que vão mexer com a economia do país. Ok? A gente viu também, quando a gente estudou política social em Portugal, quem são
os grupos que estão mais propensos a viverem dentro da pobreza? Mulheres, jovens e idosos, ok? Então, como eu falei, a questão da redução da pobreza, principalmente nesse contexto pós-guerra civil, ela foi impulsionada por esse crescimento agrícola. Então, eu mencionei para vocês que o governo moçambicano ele investiu muito na questão econômica, de infraestrutura, então, melhorar os postos, investimento, financiamento da indústria, ok? Mas a grande questão aqui é que a grande parcela da população moçambicana que vive da agricultura de subsistência, que vive das machambas, não estavam incluídas aí. Porque o foco aqui é a população, ou a população não, o foco aqui não era a população. O foco aqui eram as empresas, eram as indústrias. E aquela mulher que vive da machamba lá, ela continuou com o problema dela. Ela continua sem ferramenta, ela continua sem semente, né? Orando para Deus para que tenha chuva na época que for para ter chuva. Orando para Deus que não chova na época que não é para chover. Então você depende da estabilidade, da natureza. Entendeu? Então, Moçambique está muito suscetível a alterações climáticas. A gente tem períodos de seca, tem períodos de cheia, vai chegar agora, janeiro, fevereiro, né? Aqueles períodos de ciclone, de cheia, que destrói a machamba, que destrói a economia daquela família. Aquela família vai viver de quê? Simplesmente a chuva veio, o rio veio e levou toda a machamba embora. Porque ela passou meses produzindo, né? Cuidando da terra para produzir. Então, simplesmente a água vem e leva tudo embora. Então, essa dependência da chuva, dependência da natureza, ela vai condicionar e agravar a situação dessas famílias. Porque essas famílias têm a machamba como única renda, como única e exclusiva renda. Então, quando a gente tem uma chuva, uma seca, a gente vai ter automaticamente o aumento da desnutrição, o aumento da pobreza, ok? Então, como eu disse, isso é cíclico. Uma coisa está interligada à outra, ok? E se a gente fizer um recorte, a gente fizer um olhar, né, um recorte de gênero, então a gente vai verificar que essa situação ela é agravada quando a gente direciona o nosso olhar para as famílias chefiadas por mulheres, como eu falei, as famílias monoparentais. Porque essa mulher, ela tem uma menor capacidade de sair da machamba e conseguir um emprego formal, porque a gente já viu isso. Essas mulheres tiveram poucas oportunidades de acesso à escola, né? Muitas delas, quando a gente não tem dinheiro, a gente já falou isso em sala, quando a família tem muitos filhos e pouco dinheiro, por mais que a educação em Moçambique seja gratuita, a gente tem fardamento escolar, a gente tem taxa de livro, a propina da matrícula, a propina para ficha de fazer fotocópia, o dinheiro que paga para o guarda, o dinheiro que paga para a água da escola, o dinheiro que paga para a energia da escola. Então, isso vai somando. Mais docente dá 500 meticais no mês. Ok, 500 meticais para mim pode ser, como eu digo a vocês, um lanche no KFC. Mas 500 meticais para uma família que tem uma renda de 4 mil meticais no mês é 25% da renda. A gente está falando de investir 25% da renda familiar para a educação de um filho no ensino gratuito. E a gente sabe que em Moçambique vocês não têm só um filho, né? A gente vê. Hoje, a taxa de natalidade em Moçambique está 5,4. Então, as famílias têm uma média de 5 filhos. Então, como é que eu vou mandar esses 5 filhos na escola? Então, eu tenho que fazer escolhas. E escolhas racionais. Qual é a escolha? Eu tenho menino e tenho uma menina. Quem é que vai continuar na escola? O filho homem. Porque a filha mulher fica na machamba. O filho homem ele vai conseguir um emprego na cidade, no comércio, né? Numa empresa, numa fábrica. Então, a gente vai ter essa mulher
sendo empurrada cada vez mais para a situação de vulnerabilidade social, para a pobreza, porque ela não tem acesso à escola, ela não tem o acesso ao ensino. Então, quando não tem a machamba por algum motivo, ela não tem outra fonte de renda, ela não tem de onde tirar recursos. Enquanto o homem, ele pode fazer um biscate, ele pode fazer uma pintura, faz uma coisa ali, né? Se vira para trazer algum dinheiro para dentro de casa. E a mulher, ela não tem essa possibilidade, né? Aí no texto ele vai falar, né, que isso acontece não só nas famílias chefiadas por mulheres, mas também nas famílias que têm pessoas com alguma deficiência, né, física ou mental, e também, como eu falei, as famílias com idosos, que essas predominantemente estão entre as famílias mais pobres de Moçambique. Então, vai seguir um padrão do que a gente viu em outros países também. Quando a gente apresentou o seminário, a maioria de vocês apresentou o seminário e a gente seguiu essa linha de raciocínio, né? Pobres, jovens, mulheres e idosos. Ok? Então, como eu tinha falado, então, para tentar reduzir a questão da pobreza entre essas famílias, o governo moçambicano investiu na questão da produção de alimentos, né? Mas, como eu falei, a gente tem linha de investimento, linha de crédito para compra de semente, linha de crédito para compra de material. Mas como é que eu tenho acesso a isso? Eu vou ter um financiamento através de um banco ou através do governo. Como é que eu tenho acesso a isso? Primeira coisa para eu ter acesso a isso, eu tenho que existir, né? Eu tenho que existir enquanto cidadão moçambicano. A gente está falando de famílias em situação de pobreza absoluta. Muitas dessas famílias nem existem no censo moçambicano, porque muitas dessas pessoas não têm documento, não têm cédula de nascimento, não têm BI. É como se essas pessoas não existissem para o governo. Então, como é que essa pessoa vai pegar um financiamento? A pessoa que não sabe nem ler, como é que ela vai ler um contrato e vai assinar? Entendeu? Então, se a gente tem 99% dos produtores de Moçambique sendo pequenos produtores, né, trabalham em machamba, e a machamba sendo a ocupação principal das mulheres pobres, e essas mulheres pobres não têm acesso à educação, de novo, a gente vai entrar nesse ciclo de pobreza que a população não consegue sair. Ok? Quem teve a oportunidade aqui já de viajar para a África do Sul de carro, vai entender o que eu estou falando, né? A gente pega a N4, né? Você pega a N4 no sentido indo para Restano Garcia, o que é que você vê? Seca de um lado, seca do outro. É isso que a gente vê a maior parte da estrada. Uma outra, você vai ver umas duas palhotas e uma machamba, né? De novo, é o que a gente fala. Agricultura familiar, agricultura de subsistência, ok? Produzir para ter o que comer. Então, é isso que a gente observa na N4 até chegar em Ressano Garcia. Então, é como quando você passa de Ressano Garcia, é literalmente como se você entrasse em outro mundo. Você não entra em outro país, você entra em outro mundo, né? A paisagem muda completamente. Sai da sequidão para o verde. Então, você vai ter uma paisagem verde, né? Você vai ter farm, né? Aquelas farms, as fazendas, né? Banana, maçã. Quando eu passei agora, era o que tinha? Manga. Era plantação de manga, plantação Era manga, banana e cana-de-açúcar, que era o que estava bem verde. Então, você tem sistema de irrigação para trazer água para lá, você vai ter maquinário, então você tem um investimento na agricultura, que a gente não tem aqui.
Porque, mais uma vez, o governo vai dizer, não, mas eu dou financiamento. A população que não vem atrás do financiamento, a população não sabe que tem esse financiamento, a população desconhece e a população não tem como pedir acesso porque a população não tem. Necessitaria um trabalho bem maior, né, que isso algumas ONGs têm feito, no sentido de organizar a sociedade, organizar aquele distrito em cooperativas, por exemplo. Então, você vai ter uma cooperativa e a cooperativa, sim, vai ter uma moenda, né, para moer o milho, para pilar, fazer a farinha de pau, né, moer a mandioca. Então, você vai se organizar em cooperativas dessas mulheres, então você vai ter outro. Você já não tem um indivíduo, você tem um grupo de mulheres se organizando em cooperativa. Então, já é outra forma de agir, outra forma de pensar e de se organizar enquanto sociedade civil, certo? Então, o autor vai colocar no texto que enquanto o governo pensa nessa meritocracia, nessa responsabilidade do cidadão e menor responsabilidade do Estado, você permite que a população esteja mais suscetível à pobreza. Você aumenta mais a desigualdade social entre as pessoas que têm acesso a esse financiamento, vamos dizer, não é que não tem, a gente tem, vamos dizer, Zambésia, a gente tem a produção de chá, né? A gente tem a produção de chá em Zambésia, a gente tem aqui no Alto Mului produção de tomate. Então, você tem. Ainda é pequena diante da capacidade que Moçambique tem, da extensão territorial que Moçambique tem. Então, a produção agrícola em Moçambique ainda está bem além da própria capacidade que a gente tem. Mas, como eu disse, porque os recursos estão concentrados nesse 1%, não nos 99% que vive da agricultura de subsistência. Está concentrado na mão desses 1% apenas, certo? Então, como ele disse, não existe uma organização, uma estratégia do governo para melhorar a capacidade do pequeno produtor rural em Moçambique, de melhorar a produção dessas famílias. Como eu citei o exemplo aqui de se criar cooperativas de mulheres, como outros países fazem. Como eu disse, um produtor é só um. Se você tem 10 produtores, vocês são 10 se organizando e trabalhando junto, em conjunto, por em prol de algo maior. Ok? Então, seguindo. Pronto. Para tentar responder essa questão da vulnerabilidade social e da pobreza crônica dentro do país, né? Moçambique vai tentar organizar, principalmente, como eu falei, nesse contexto pós-independência, ok? Nessa prestação de serviços, como a gente falou, serviços gratuitos, universais, para toda a população, né? E a gente viu, na primeira parte do texto, toda a dificuldade que o governo moçambicano tinha de desenvolver isso, por falta de estrutura, por falta de economia, por boicote, digamos assim, dos países em torno, né? Dos países que ainda viviam sob regimes coloniais, feito a África do Sul, Namíbia. Então, a gente viu nessa primeira parte do texto todas essas questões, ok? Então, atualmente, dentro desse contexto pós-guerra civil, então, Moçambique vai tentar, sim, direcionar o olhar do Estado para políticas e projetos de proteção social, certo? Então, hoje, o sistema de segurança social em Moçambique, ele está organizado em 3 pilares principais. O sistema de proteção social, o sistema de segurança social e iniciativas de proteção social, ok? A gente vai ter um compromisso, principalmente no PARPA 2, né, nesse segundo projeto de desenvolvimento, de pensar, de fato, como eu falei para vocês, nesse papel que o Estado tem no desenvolvimento de
de programas sociais, no desenvolvimento de programas de proteção social, na própria sustentabilidade dos programas de segurança social existentes no país, certo? Deixa eu só ver aqui. Vou bater no panela, tá me doendo o ouvido já. Queria achar um negócio aqui para... Pronto, era isso que eu queria achar. Essa subdivisão que não está aqui, eu posso até depois incluir no texto, já que eu já vou mandar isso para vocês. Deixa eu só incluir aqui no PowerPoint, que vai para vocês, porque não está aqui. Vamos, computador. Então, quando eu falei que os 3 pilares da proteção social em Moçambique, eles estão organizados, subdivididos dessa forma. Então, a gente vai ter, como eu falei, a questão da proteção social. Então, dentro do organograma da estrutura do governo moçambicano, a questão da proteção social, ela está a cargo do Ministério, né, que até mudou o nome, Ministério de Gênero, né, que é o Ministério da Mulher e Ação Social. Agora está Ministério de Gênero e Ação Social. Então, a gente tem a segurança social. A gente vai ter aulas específicas sobre cada um desses tópicos, tá certo? A gente vai ter uma aula que a gente vai falar só sobre a segurança social. A gente tem uma aula que a gente vai falar só sobre os programas de proteção social, certo? Então, a gente vai ter aulas específicas para falar sobre cada um desses pilares da segurança, da proteção social em Moçambique, certo? Então, a segurança social, a gente tem, pensando no âmbito privado, certo? A gente tem ficando a cargo do Ministério do Trabalho, né? Que aqui em Moçambique é o INSS. Pronto, deixa eu salvei aqui, porque para quando eu mandar para vocês, já vai com essa informação, ok? Então, a gente tem a segurança social em Moçambique a cargo aí do Ministério do Trabalho e do INSS, né? E dentro vocês que são funcionários do Estado, a gente tem o INPS, né? Que fica a cargo do Ministério das Finanças. Então, esses 2 órgãos, o Ministério do Trabalho e o Ministério das Finanças, vão tratar do sistema de segurança social em Moçambique, dentro do âmbito privado e dentro do âmbito estatal. E também, como eu falei, iniciativas de proteção social. Aí, essas iniciativas, elas ficam a cargo do que eles chamam de terceiro setor. A sociedade civil, as ONGs, certo? Então, o PARPA, ele vai funcionar nesse sentido de expandir essas ações que já são desenvolvidas pelo próprio governo moçambicano. Então, como eu disse, primeiro você vai entender o seu papel, né, de Estado, no sentido de fornecer essas políticas, e depois você precisa o quê? Estruturar, organizar. Então, você vai criar regras, você vai criar normas, vai criar os ministérios, né? O Ministério do Trabalho vai ficar responsável por isso. O Ministério de Gênero vai ficar responsável por aquilo. Então, você vai criar regras, leis. Porque a gente sabe que, na prática, se você não tem regra, muito dificilmente isso vai ser cumprido. Eu vou dizer para a empresa X, olha, o trabalhador só pode trabalhar 8 horas por dia. E aí? Se eu não fizer isso, acontece o quê? Não, nada, a gente só está lhe pedindo. Não funciona assim. As empresas respeitam porque existe o Ministério do Trabalho que vai fazer se cumprir a lei. A empresa não cumprindo, ela vai ser punida, ela vai levar multa. Então, é assim que funciona. Então, você precisa ter um órgão que vai fazer, tanto criar as leis, como controlar para que essas leis sejam respeitadas. Ok?
Então, a questão da vulnerabilidade social, da pobreza, ela vai ser abordada em diversas instâncias do governo moçambicano, não apenas por uma. Então, você vai ter o Ministério de Gênero, desenvolvendo ações para mulheres. Você vai ter o INAS, que é o Instituto Nacional de Assistência Social, desenvolvendo projetos sociais, digamos, políticas de transferência de renda, como a gente viu, o PSSB, que a gente vai ver mais profundamente em outra aula, né, que vai ajudar a população carente. Então, a gente vai ter uma série de ações desenvolvidas por diversos órgãos do governo, ok? Como eu falei aqui, né, a questão do Ministério, que a gente tem da Segurança Social, por 2 sistemas paralelos, o privado pelo Ministério do Trabalho e o público pelo Ministério das Finanças. Que mais? Outra questão aqui é a questão da própria segurança social. Quando a gente estudou o sistema do welfare state continental, a gente viu que dentro do modelo do estado de bem-estar continental estava muito atrelado a questão do... Por isso que alguns autores chamavam não de continental, mas de corporativo. O welfare state corporativo. Ele estava muito direcionado à questão de você trabalhar para uma instituição, a questão do emprego, do trabalho. Então, você vai ter políticas sociais, sim, mas políticas sociais desenvolvidas para os trabalhadores, não para a sociedade de uma forma geral, como acontece dentro do modelo social-democrata. Então, você tem política social, mas política social voltada para o trabalhador. Então, pensando dentro dessa lógica, né, o sistema de segurança social, ele durante muito tempo, ele abarcou, ele englobou apenas os trabalhadores. Então, como eu falei, os trabalhadores da iniciativa privada com o INSS, os trabalhadores do Estado sobre o INPS. Então, agora a gente vai ter o Ministério do Trabalho modificando a lei e dizendo sim, a segurança social ela não vai abarcar apenas os trabalhadores, mas todo o cidadão moçambicano que tenha interesse, desde que esse trabalhador recolha, pague a Seguridade Social. Isso acontece porque a gente viu já que 90% da população moçambicana trabalha na informalidade, ou está desempregada, ou trabalha na informalidade. Então, quando a gente diz que 90% da população moçambicana ou está desempregada ou trabalha de forma informal, a gente está dizendo que 90% da população moçambicana não está acobertada, protegida pelo sistema de segurança social, certo? Então, a gente precisa mudar as regras para poder abarcar essa parcela da população. Então, a gente vai também ter uma aula especificamente sobre isso. O INSS moçambicano muda, o Ministério do Trabalho muda a lei para abarcar aqui, para incluir aqui, o que eles vão chamar de trabalhadores por conta própria, que são esses trabalhadores informais, que eles podem, sim, pagar o INSS e ter os mesmos direitos que eu, como trabalhadora da rede privada, tenho, ou como Josefo, né, como um trabalhador do Estado vai ter, ok? Então, a gente vai ter o governo investindo, o governo ampliando a lei para poder abarcar cada vez mais, né, a parcela da população que está fora do sistema de proteção social, ok? Então, quando a gente fala sobre esse sistema de leis, a gente está falando de diversas leis. Aqui no texto, no slide, está aí para vocês alguns exemplos. Salário mínimo, o auxílio maternidade, o auxílio doença. Isso são uma série de leis, de normas que vão amparar o trabalhador, que vão proteger o trabalhador, certo? Mas, como a gente falou, o regime, né, pensando dentro do INSS, o regime de pensão do INSS, ele abarca apenas 5% da população adulta do país.
e o INPS fica com os outros 5%. Ok? Então, a gente está dizendo que, como eu falei, 90% da população moçambicana está fora do sistema de proteção social. Ok? Então, a gente tem que pensar em políticas sociais que vão amparar também essa parcela da população que está fora desse sistema de proteção social, ok? Então, eu trouxe aqui como exemplo países, né, que do continente africano, os vizinhos de Moçambique, para vocês enxergarem. Porque se eu falar assim, porque sempre, às vezes, eu trago exemplos do Brasil. Então, você, mas no Brasil é assim. Ou Portugal, porque a gente estudou na segunda unidade as políticas sociais portuguesas. Porque Portugal funciona dessa forma. Aí vai dizer, docente, é muito fácil a senhora trazer Brasil, Portugal, que são economias mais robustas, né? Portugal, Brasil está está no G20, né? As 20 principais economias do mundo. Então, é muito fácil você querer. Não tem como comparar Brasil e Moçambique em termos de economia. Ok, concordo com vocês. Sabendo que vocês poderiam jogar isso na cara da docente brasileira, eu trago aqui para vocês exemplos africanos. Então, a gente tem África do Sul, Suazilândia, que é o reino de Swatili, né? Mudou de nome. Lesoto, são países aqui do continente africano, nossos vizinhos, né, em termos geográficos, países que fazem fronteiras com Moçambique. E o que é que eles têm em comum? Todos esses 3 países adotaram pensão, reforma para todos os cidadãos dos seus países acima dos 70 anos. Independente se esse cidadão recolhe ao INSS ou não. Por que isso? Porque eles estão entendendo que a pobreza, como a gente falou, a pobreza tem uma cara. A pobreza tem um rosto. Então, quem são os pobres? São as mulheres e os idosos. Então, você tem que fazer políticas pensando nessa parcela da população. Certo? Então, muitas dessas pessoas que estão com 70 anos hoje, elas não podiam trabalhar lá atrás. Ou elas trabalhavam de forma informal, e não existia ainda esse sistema de trabalhador por conta própria. Então, eram pessoas que trabalharam a vida toda, mas que não recolhiam a Seguridade Social. Então, o governo desses países entende que essas pessoas, esses idosos, não podem estar pagando por um erro que tem a ver com o processo de colonização lá de trás. Ok? Então, como forma de reparação histórica, social, esses governos desenvolveram políticas sociais que fornecem pensão, reforma para qualquer idoso acima dos 70 anos. Ok? Outro exemplo que eu trago para vocês é a própria Etiópia, também. Um país que, como eu falei para vocês no início da aula, sofreu muito na década de 80 com a questão da seca e da fome. Então, a Etiópia viveu durante anos períodos de emergência climática, que a Etiópia tem esse problema com a seca, são períodos de seca, sem uma gota de chuva durante meses. Então, o que foi que o governo da Etiópia pensou? Ele desenvolveu programas sociais que eles contratam. Então, você, durante 6 meses do ano, você trabalha na machamba. Ok. Durante os outros 6 meses do ano, que é o período de seca, que não tem chuva, você não consegue trabalhar na machamba, você morria de fome. Então, o governo vai contratar essas pessoas para trabalhar para o próprio governo, como um guarda de escola, como um varredor de rua, depende da sua função, da sua habilidade. Então, você vai trabalhar para o governo e você vai ganhar um salário mínimo, para desenvolver essa função durante esse período da seca. Então, com isso, eu não estou lhe dando apenas o dinheiro, como a gente viu no RSI, né? Eu não estou dando apenas o dinheiro. Eu estou lhe dando o dinheiro em troca que você trabalhe para o Estado durante aquele período. Então, é uma política interessante, né? Que não é apenas dar o dinheiro,
Eu estou lhe dando dinheiro em troca do seu trabalho, né? Então, mas, de novo, uma política está sendo desenvolvida no continente africano para a gente trazer como exemplo. No Brasil, a gente tem essa política social em algumas províncias brasileiras que sofrem com um período de seca. A minha província no Brasil é uma delas. A minha província, a gente tem um período do ano que a gente fica 4 meses sem uma gota de chuva. Então, para quem vive da agricultura, é muito complicado. Então, o governo brasileiro desenvolveu um programa, né, que eles chamam de programa Chapéu de Couro. Chapéu de couro é um chapéu feito com couro de vaca, de boi, que as pessoas dessa região, que a gente chama do sertão, que é a região mais árida, mais seca, usam para se proteger do sol, que é sol tipo de 40 graus. Então, eles usam esse tipo de chapéu para se proteger. Então, o governo brasileiro tem o programa Chapéu de Couro, que ele dá ajuda para essas famílias, em troca dessas famílias exercerem alguma função dentro da própria prefeitura, do conselho municipal, em troca desse valor, ok? Então, são programas, como eu disse, no Brasil se aplica, mas eu trouxe o exemplo da Etiópia para vocês verem que mesmo aqui na África isso pode ser aplicado. Então, são experiências regionais, africanas, positivas, de programas de proteção social, de políticas sociais que estão dando certo, para vocês verem que isso pode ser aplicado e que isso pode funcionar na prática aqui em Moçambique, certo? A grande questão, quando a gente fala em Moçambique, é, de fato, a questão da visão política que se tem em relação à população pobre, ok? E isso tem a ver com a herança colonial portuguesa que a gente tem, né? A gente, como eu disse, foram 500 anos de exploração, 500 anos enxergando o indígena, o negro que aqui habitava, o homem e a mulher moçambicana que aqui habitavam, como pessoas desprovidas de inteligência, pessoas desprovidas de alma, pessoas desprovidas de capacidade intelectual, preguiçosas para o trabalho. Então, isso foram 500 anos desse tipo de agressão, desse tipo de fala preconceituosa, que chega um momento que a gente tira o colono branco e bota o partido político no lugar. E a gente acaba repetindo esse mesmo tipo de fala, ok? Então, a gente tem uma herança colonial muito grande desse papel do Estado, que o Estado não deve fornecer proteção social, que isso é responsabilidade do cidadão. A gente, como eu disse, Portugal vai se pensar em política social na década de 80. Enquanto você tem uma Alemanha pensando em política social em 1800, uma Inglaterra pensando em política social em 1800. Então, você está 120 anos atrasado. Então, você vai ter um olhar diferenciado quando a gente vai olhar para essa população. Ok? Então, isso vai permear o imaginário da população. E a gente acaba reproduzindo nas nossas relações sociais esse tipo de atitude, esse tipo de fala, certo? Eu vou ler aqui uma fala para a gente ver como isso funciona na prática. Então, essa é uma fala existe um grupo de trabalho que vai se discutir políticas sociais. Então, esse grupo de trabalho, ele tem representantes de diversas instituições. Ministério do Trabalho, INAS, Ministério de Gênero. Então, esse grupo se reúne para quando vai se criar uma política social, para cada um trazer sua contribuição dentro da sua área de saber. Como eu falei, é aí a questão da transversalidade. Ok? Então, essa fala foi dita pelo presidente do grupo de trabalho para crianças órfãs e vulneráveis de Moçambique, que, inclusive, esse cidadão já foi ex-ministro moçambicano. Não sei se ele tinha ciência que essa reunião estava sendo gravada, isso não é segredo, isso tem nas redes sociais, em jornais da época, se colocar na internet vocês acham.
certo? Essa é notícia extraída de um jornal, ok? Então, ele falou sobre, era falando sobre políticas sociais para famílias, né, que viviam com HIV/SIDA, né? Então, ele, dentro dessa reunião, ele disse essa seguinte frase, abre aspas, ao refletir, concluímos que uma transferência financeira pode não ser aconselhável para os beneficiários. Os pais poderiam beber o dinheiro, por exemplo, e as crianças poderiam adquirir maus hábitos através de acesso a dinheiro numa idade muito precoce. Mais à frente na fala, ele vai ser mais contundente em dizer que, apesar dele ser presidente dessa associação, ele era contra políticas sociais para as crianças, para as famílias de crianças órfãs, porque ele dizia que a criança iria ficar acostumada com bolacha e iogurte durante um tempo que a família recebesse esse programa do governo. Então, depois, como seria quando essa criança voltasse para o arroz com tsek? Então, era melhor você não acostumar mal a criança com o luxo, se você não poderia fornecer esse luxo durante toda a infância dessa criança. Então, como a gente está vendo a fala de um político que estava trabalhando numa política social para crianças. Então, como dentro da própria política está permeado por esses pensamentos. A gente viu isso também quando a gente estudou o RSI. A gente viu falas de políticos moçambicanos, não, desculpa, de políticos portugueses sobre o RSI, que o RSI era coisa para sustentar vagabundo, que você estava tirando dinheiro dos aposentados portugueses para dar para pobre. Então, você tem um imaginário sobre o que é política social, que política social é gasto de dinheiro público, que é desperdício de dinheiro público, e isso vai permeando essa fala que a gente ouviu a vida toda. Isso vai permear as nossas relações sociais e também as escolhas dos próprios políticos. A gente está vendo agora, que não tem nada a ver com Moçambique, mas é um exemplo para a gente trazer para a roda de discussão, a eleição presidencial nos Estados Unidos, né? Você tem o partido do Donald Trump, você tem a Kamala Harris, né, se colocando como uma candidata mulher, né? Ela traz isso à voga. Eu sou a primeira mulher que pode chegar à presidência dos Estados Unidos. Eu sou uma mulher negra, então ela vai trazendo esse tipo de fala no discurso dela, né? E outras duas questões que trazem sempre na discussão presidencial nos Estados Unidos é imigração e políticas sociais. Por quê? O Donald Trump ele vai entender que o problema econômico atual nos Estados Unidos, de alta taxa de desemprego nos Estados Unidos, ele vai atribuir à imigração. O endividamento do Estado norte-americano, ele vai atribuir ao excesso de gasto público do governo do Barack Obama com políticas sociais. Então, você vai ter, como eu disse, você está falando dos Estados Unidos, essa discussão sobre imigração e política social sendo trazida para a roda da discussão presidencial, um dizendo, mas isso é bom, o outro vai dizer, mas isso é ruim. E como eu disse, você vai ter, de um lado, uma que trabalha com os preceitos do Estado de Bem-Estar social-democrata, que é o partido da Kamala Harris, e você vai ter um político trazendo os preceitos do Estado de Bem-Estar Social do modelo liberal, que é o Donald Trump. Então, a gente já estudou em sala esses dois modelos e a gente sabe que eles são bem antagônicos, principalmente quando a gente vai falar sobre políticas sociais, ok? Então, para finalizar a aula, né? A gente só tem 4 minutinhos. Então, para finalizar a aula, a gente vê
A gente viu nesse texto 13 que a gente tem uma grande dificuldade quando a gente olha para Moçambique, né? De novo, como eu já mencionei para vocês, cuidar de uma casa com a renda alta é uma coisa. Cuidar de um país com 90% da população desempregada, com 50% da população vivendo abaixo da linha da pobreza, com um PIB baixo, com alto endividamento do Estado, com um endividamento do Estado no sentido assim, do pagamento, um alto gasto do Estado com pagamento de dívida externa. Então, você desenvolver políticas de ações sociais dentro desse contexto é complicado, ok? Então, Moçambique depende muito hoje, até hoje, da ajuda de doação internacional. Então, no texto, o autor vai finalizar falando sobre esse ator, sobre esse ator social aí, que seria esse terceiro setor, que seria os governos internacionais, quando a gente vai falar de financiamento externo para o desenvolvimento de políticas sociais, e o papel das ONGs, das organizações não governamentais, no desenvolvimento de ações sociais e no desenvolvimento de políticas sociais para a população moçambicana. Ok? A gente vai ver, como eu disse, né? Essa semana a gente não vai ter aula, diante da questão dos protestos e da instabilidade política que o nosso país se encontra no momento. Então, quinta e sexta a gente não vai ter aula, ok? Então, a gente vai ver como é que as coisas vão acontecendo, mas, a princípio, a gente vai ter mantido as nossas aulas para terça-feira. Terça-feira, não sei se virtual ou presencial, mas isso a gente conversa pelo grupo do WhatsApp, ok? Mas, na próxima semana, na próxima aula, a gente vai ver algumas iniciativas, uma série de iniciativas que o governo moçambicano vem implementando, né, para tentar melhorar a situação da pobreza e da vulnerabilidade social no país, ok? Então, a gente vai trabalhar isso na próxima aula. Então, quero agradecer, né, o Joséfo e o Antônio, que tiveram aqui presentes, né, durante a grande parte da aula. Sei das dificuldades que vocês estão tendo diante da falta de acesso à internet. Então, como eu disse a vocês, eu vou disponibilizar a parte 1 e a parte 2, né? Vou disponibilizar essas duas aulas através do YouTube. Vou publicar essas aulas no YouTube e vou mandar para vocês os links. Então, colocar lá no grupo do WhatsApp, porque aí os outros colegas que não puderam estar presentes na aula vão poder assistir essas duas aulas, né? Do texto 13, a parte 1 e a parte 2 do texto 13 do Walter House, sobre direitos e políticas sociais em Moçambique, que, como eu disse, isso vai ser assunto de teste, né? Os nossos testes estão marcados para a última semana de novembro, penúltima semana, né? Entre o dia 18 e o dia 22 de novembro, a gente vai ter os testes, e nesses testes vão cair apenas os assuntos da terceira unidade, sobre políticas sociais em Moçambique, ok? Então, agradeço a vocês, eu vou finalizar aqui a gravação, e, como eu disse, vou colocar para vocês, assim que der, o link no grupo do WhatsApp, para vocês terem acesso a essas aulas, tá certo?